Fala galera, chegando mais uma videoaula aí para vocês que estão participando e interagindo nas nossas redes sociais da escola, certo? Resolvendo as atividades que estão sendo propostas pelos professores semanalmente. Vamos chegando aqui com mais uma videoaula que trata do descritor 18, que é efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Galera, quando a gente vai trabalhar com expressões envolvendo essas operações, a gente tem uma regra, uma ordem das operações a seguir, certo? Vocês estão vendo aí que eu enumerei de acordo com a prioridade de cada uma. Então, aqui, em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai resolver dentro dessas operações são a potenciação e a radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Por último, que a gente vai resolver a soma e a subtração, tá? Então não esqueça, a gente deve seguir essa ordem. Potenciação, radiciação. Caso não tenha ou depois de resolver, passa para multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Dentro das expressões, a gente também tem os símbolos, tá? E a gente vai estar podendo utilizar esses símbolos aí dentro das expressões, também seguindo uma regrinha, uma sequência, tá? Primeiro, a gente vai resolver o que, ó? As operações que estão dentro dos parênteses, tá? Depois, em segundo, operações que estão dentro dos colchetes e por último, as operações que estão dentro das chaves, certo? Seguindo a sequência que a gente falou das operações em si. Potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, soma e subtração. Lembrando a vocês que, no caso aqui desse primeiro passo, quando eu falo de potenciação e radiciação, eu não tenho prioridade entre elas. Então eu posso tanto estar resolvendo a potenciação como a radiciação. Elas têm prioridade sobre as outras, mas entre elas não tem. Aqui no segundo passo, multiplicação e divisão. Entre multiplicação e divisão, a gente não tem prioridade, certo? Posso dividir, resolver as duas. Elas têm prioridade sobre a soma e subtração. E no caso, a soma e subtração entre si, elas não têm prioridade, tá? Lembrem-se desse toquezinho aí quando estiverem resolvendo expressões, tá? Chegando aqui com um exemplo, para a gente colocar em prática o que foi dito, eu tenho aqui uma expressão, ó, 480 dividido por, abre chaves, 20 vezes, abre colchete, 81 menos 12 vezes, abre parênteses, 5 mais 2, fecha parênteses, fecha colchete, tudo isso elevado ao quadrado, fecha chave. Então, lembrando para vocês das regras. Primeira coisa que a gente deve resolver: potenciação e radiciação, tá? Então, como é que eu vou começar aqui? Eu estou vendo que antes de eu começar a resolver essa potência e essa radiciação, que no caso aqui eu só tenho a potenciação, eu tenho aqui alguns símbolos e eu vou ter que estar trabalhando com esses símbolos antes de partir para a resolução da sequência que eu falei para vocês anteriormente das operações. Então aqui no caso, ó, eu vou fazer, sabe o que primeiro? Vou repetir toda a expressão. Então no caso aqui vai ficar como, ó, 480 dividido, abre chaves, 20 vezes, abre colchete, 86 menos 12 vezes. Lembrem-se que lá nas regrinhas eu tenho que primeiro resolver os parênteses. Então eu tenho aqui uma operação entre os parênteses, que 5 mais 2, que vai ficar 7. Fecha colchete, porque o parêntese sumiu depois da operação, elevado ao quadrado, fecha chave, tá? Vou continuar. Como eu já eliminei todos os parênteses, agora eu vou para os colchetes. Então aqui vai ficar, ó, 480, repete o restante, dividido, abre chave, 20 vezes. Resolve o que está aqui dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes eu tenho duas operações.
subtração e multiplicação. Quem que eu vou resolver primeiro? Multiplicação. Então aqui vai ficar, abre colchetes, 86 menos 12 vezes 7. Vamos fazer bem aqui. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então, 84. Fecha colchete ao quadrado, fecha chave. Resolve essa subtração que está dentro dos colchetes, porque eu tenho que eliminar os colchetes. Então, vai ficar 480 dividido, abre chave, 20 vezes, abre colchetes, 86 menos 84, 2. Fecha colchete ao quadrado, fecha chave. Continuando, 480 dividido por, abre chave, 20 vezes. Vou resolver aqui a minha potência. 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 2 vezes 2, que vai ser 4. Então, vezes 4. Eliminei os colchetes. Fecha a chave. E por último, eu vou ter que eliminar aqui as chaves. 480 dividido 20 vezes 4. Dá para a gente fazer direto aqui, ó. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Então, resultou em quê? 480 dividido por 80. Aqui eu posso estar simplificando, ó. É como se eu estivesse dividindo os 2 por 10. Simplifiquei, ficou 48 dividido por 8. Deixa eu ajeitar aqui. 48 dividido por 8. Então, 48 dividido por 8, pegando 4, não vai dar para dividir, pega o 48. 48 por 8, 6 vezes 8, 48. Para 48, 0. Então, resposta 6.